Fala aí, meu povo, que tristeza começar esse vídeo falando sobre um roubo que houve contra o Grêmio hoje nos minutos finais do jogo contra o Corinthians, o jogo maluco completamente, muitas pessoas considerando o melhor jogo dessa década, desde 2020, um 4x4, um virou completamente maluco, um jogaço de bola verdade, mas que foi manchado, eu diria, por uma atuação terrível do senhor Wilton Pereira Sampaio, que eu espero profundamente que nunca mais apite um jogo do meu time, assim como eu também quero que ele nunca mais apite um jogo do futebol brasileiro. Os colorados também, pra ficar nessa isenção, eles também odeiam ele em função daquele pênalti justamente no jogo contra o Corinthians, naquele jogo que decidiria também um campeonato brasileiro na última rodada. Então, eu acho que quando esse rapaz, este indivíduo apita um jogo de futebol, quem perde é a partida. E além dos torcedores também que vão lá prestigiar e acabam presenciando um roubo completamente absurdo daqueles. Eu não consigo nem esconder a minha indignação com aquele... Enfim, vamos se poupar de palavras mais pesadas. Mas é completamente absurdo o que houve. Enfim, feito o desabafo, vamos falar sobre a partida. O Grêmio começou com uma escalação um pouco surpreendendo, não uma escalação como um todo, mas colocando o Natan de titular. O Renato opta por tirar o Carbajo e colocar o Natan, que até acho que não fez mau jogo, inclusive foi participativo nas jogadas, ele quase deu uma assistência pro João Pedro Galvão, cabecear por cima, participou de triangulações, e o Grêmio começou bem o jogo, tocando bola e criando jogadas a partir de aproximação, toque de bola, coisa que não houve contra o Red Bull Bragantino, um jogo onde o Grêmio foi muito mal, e hoje contra o Corinthians, eu acho que a chacoalhada que o Renato deu no elenco fez completa diferença. Tanto que o Grêmio até os 40 minutos do primeiro tempo mandou no jogo, o Corinthians não conseguia criar chances claras, e o Grêmio, pelo contrário, conseguia criar diversas oportunidades e abriu 2-0, né? O primeiro gol foi uma triangulação tática, um gol do Natan com a assistência do Cristaldo, uma jogada ali pela ponta direita, e depois o Grêmio ainda fez o segundo gol com o próprio Cristaldo, numa bola em que o João Pedro Galvão, que apesar de não ter feito um grande jogo, embora tenha sido um pouco mais participativo, destaque para ele também, que veio conduzindo a bola pelo meio, tocou lá pro Reinaldo, que fez o cruzamento perfeito na medida pro Cristaldo, né? Era uma bola ainda um pouco longe do gol, mas foi um lance que ele nem precisou se mexer para conseguir cabecear no canto do Cássio, então o Grêmio abriu 2-0 naquela altura, e aí nos minutos finais uma desatenção do Vila Sante, que se ele dá uma olhada por um segundo pro lado, ele veria que não dá para colocar o pé naquela bola porque seria pênalti ali em cima do jogador do Corinthians. Um pênalti, na minha opinião, indiscutível. Gol ali do Fábio Santos, 2-1 Grêmio naquela altura, e depois, pouquíssimos minutos depois, o Corinthians conseguiu fazer o gol de empate no escanteio, né? Um gol ali do Lucas Veríssimo naquela altura. E aí, pouquíssimos minutos depois também, foram 3 gols em 6 minutos, se eu não estou enganado, o Corinthians ainda vira com um cruzamento lá de longe que o Roberto dá uma testada pro gol, assim, a queima-roupa, e não tinha o que o Grêmio fazer. Mas é impressionante o apagão que o Grêmio teve a partir dos 40 minutos, isso aí também me chamou muita atenção. Dito isso, vai pro intervalo e o Renato volta com 2 modificações. Ele muda totalmente o esquema do time, faz um time abrir um pouco mais e não ser um time apenas de toque de bola, mais concentrado ali no meio de campo. Ele coloca o Galdino numa ponta e o Ferreirinha na outra. E de fato a gente pode dizer que deu certo pelo lado do Galdino, porque com poucos minutos também do primeiro tempo ele acerta esse golaço, um golaço de fato. Talvez o gol mais bonito do jogo, onde 3-3 naquela altura, o Grêmio empata, o Grêmio cresce de produção, vai pra cima do Corinthians, começa a criar outras oportunidades. Também, é claro, tentando se proteger um pouco, porque o Corinthians estava apostando em alguns contra-ataques. O Yuri Alberto também, até não mencionei, mas no primeiro tempo deu algumas finalizações antes de fazer o gol dele. Então, o Corinthians, por mais que não estivesse dominando o jogo, também criava algumas oportunidades. E o Grêmio, então, consegue o gol de 4-3 com ele, Luizito Soares. Primeiro gol fora do Rio Grande do Sul, pelo Campeonato Brasileiro e afins. Mas é um gol que o Grêmio novamente faz uma triangulação. O Vila Sante, na verdade, dá esse passe pro Soares, que chuta de biquinho. O Cássio até tentou defender, mas uma bola assim um pouco mais forte também, que ele quase defendeu, mas acabou sendo o gol do Soares. 4-3 pro Grêmio naquela altura. E aí a gente pensou, bom, o que o Grêmio vai fazer agora? Vai pra cima ou vai se defender? Ficou nesse meio misto, onde o Corinthians atacava, o Grêmio também, mas infelizmente o Fábio é driblado tão facilmente que eu me apavoro. Eu sou muito mais do João Pedro, não sei porque que o Renato não colocou o João Pedro no segundo tempo, que tinha mais fôlego, é um cara que vai mais pra cima, já jogou no Corinthians também, é um cara que oferece muito mais quando a gente fala de dribles, cruzamentos. Eu não sei porque que o Fábio foi titular na partida de hoje. O fato é que o Fábio foi facilmente driblado pelo Wesley, numa jogada lá pela ponta direita de defesa do Grêmio, ele toca pro Giuliano no meio, que aí consegue fazer o gol no cantinho do Gabriel Grando também, 4-4. Os dois times continuam ainda criando oportunidades, o Soares teve uma bola quase sem goleiro, mas que ele acabou isolando também ali no calor do momento. Corinthians também não dá pra dizer que não criou oportunidades, porque criou, teve bons chutes também com o Matias Rojas de fora da área. Mas a gente chega nos 47, 48 minutos do segundo tempo, depois do Luan já ter entrado, também tomado uma enxurrada de vaias da torcida do Corinthians, que eu até achei que seria mais vaias, mas não sei se faltou força de ter cantado o jogo todo, e achei que seria uma coisa tipo o Ronaldinho quando veio no Olímpico do Grêmio,
mas não foi nem de perto, por mais que o Lua fosse vaiado, não achei que fosse algo tão forte assim. O fato que a gente tem o lance capital do jogo, então, nesses 46, 47 minutos do segundo tempo, um pênalti completamente absurdo, que eu já falei no início do vídeo, então não vou me prolongar. Mas foi um lance que, de fato, deixou o Grêmio de ganhar 2 pontos nessa partida. 4-4, um jogaço de bola, é verdade, os dois times foram bem. Eu, ainda que não tinha acompanhado tão de perto o Corinthians, acho que o Luxemburgo, de fato, é um treinador que não ofereceu tanta tática a esse time, mas que pelo talento individual de alguns jogadores e por circunstâncias da partida, o Corinthians conseguiu marcar 4 gols. E o Grêmio também, né? Fazia tempo que o Grêmio não fazia tantos gols numa partida. O último foi naquele 5-1 contra o Curitiba. Minha gente, é triste, mas é isso. O próximo jogo agora é contra o Palmeiras, uma pedreira, por mais que seja na arena. Pela partida de hoje, o Grêmio até tem chance de buscar alguma coisa, mas a gente também não pode esquecer que do outro lado vai vir um time que é infinitamente maior que o Corinthians. Tá falado, meu povo? Se gostou do vídeo, deixa o like aí pra nós, não esquece de se inscrever no canal também pra dar aquela ajuda que a gente tá quase chegando nos 3.000 inscritos. Tamo junto e até a próxima.